Representantes do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal participaram de uma audiência pública na Comissão Extraordinária de Defesa da Habitação e da Reforma Urbana. Eles explicaram a prefeitos e a lideranças de movimentos sociais as atualizações e os aprimoramentos do programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades recentes destacadas pelo funcionário da União, Augusto Rabelo, foi a modalidade que permite às prefeituras e aos parlamentares, por meio de emendas, a destinação de recursos que serão usados para reduzir as parcelas ou isentar os beneficiários de pagar as entradas nas unidades habitacionais financiadas. Rabelo também explicou as novas linhas subsidiadas em áreas rurais. As entidades vão poder se requalificar para construir mais ou vão poder simplesmente já apresentar propostas e, com isso, poderem avançar para se fazer uma contratação o mais rápido possível. Em todos esses processos, pessoal, junto com a Caixa, nós aprimoramos a sistemática para ela ser mais ágil, para ela ser menos burocrática e nós podemos fazer as contratações de uma maneira mais rápida. Essa tem sido um dos focos do meu trabalho aqui, que é desburocratizar e tentar deixar esse processo de seleção mais otimizado. Nós aprendemos muito com o último edital, o colega da Caixa está aí, pode pode testemunhar. Nós apostamos em algumas questões, aprendemos com algumas falhas naturais do processo, mas também acertamos muitas coisas e agora a gente está juntando tudo isso para, de fato, fazer um processo de seleção e de contratação que seja mais ágil. De acordo com o especialista do Ministério das Cidades, as habitações contratadas em Minas se distribuem nas 6 diferentes modalidades do Minha Casa Minha Vida. Vão desde as subsidiadas pela União até as que são financiadas com recursos retirados do FGTS. Uma linha de crédito que só tende a se expandir, principalmente após a revitalização do programa. Entre os anos de 2018 e 2022, não foi contratada nenhuma casa de habitação de interesse popular para a população que mais precisa no país. Quando eu falo nenhuma, eu estou sendo bem literal, nenhuma mesmo. Então, ficamos alguns anos sem contratar e agora, com a recriação do Minha Casa Minha Vida, nós estamos chegando no número que eu queria compartilhar com todos aqui, estamos chegando no número de 1,7 milhões de casas contratadas a partir de 2023. Representantes de prefeituras e de movimentos sociais elogiaram as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Algumas melhorias foram destacadas, como a modalidade do programa voltada para municípios com menos de 50 mil habitantes. A maioria das nossas cidades não tem política habitacional e onde nosso povo, nossas famílias de baixa renda sofrem muito. Então, assim, o programa que veio sub-50, eu acho que vai ajudar muito, né, nesse sentido, porque as famílias que vão acessar são famílias que precisam realmente. Temos novos empreendimentos que têm que pautar até 1 quilômetro, no máximo, para que a pessoa possa se sentir pertencente à cidade. Eu lembro da década de 70, 80 do século passado, em que a gente criava não novas habitações, mas bolsões, nas grandes São Paulo, Belo Horizonte, bolsões de miséria, onde as pessoas tinham sua casa, mas não tinham acesso a outros recursos, nem mesmo de esgoto. Também presente à reunião, o deputado Rodrigo Lopes cobrou uma flexibilização da Caixa em relação aos terrenos doados pelos municípios. Segundo ele, às vezes a titularidade ainda está em vias de regularização, o que não é aceito pelo banco e acaba inviabilizando a doação. Se a prefeitura usufrui de um terreno há mais de 10 anos, que tem toda a condição de regulamentar, legalizar, essa legalização podia se dar no decorrer do processo em que vai fazer a aprovação do projeto, vai construir a obra, porque senão nós vamos limitar. O município vai ser contemplado com o empreendimento e não vai conseguir executar por conta das questões burocráticas. Então é algo que precisa ser superado. Como a Caixa Econômica, eu entendo que é uma instituição financeira, mas é uma instituição financeira pública, de cunho social, e que precisa ter essa sensibilidade. A dica fundamental para que os programas, para que eles sejam de fato efetivos, é que os municípios preparem a titularidade de suas áreas, de seus terrenos, Façam lá um levantamento de tudo que ele tem de área disponível. Isso é extremamente importante e é uma questão legal, É uma regra do programa que, por sua vez, atende uma questão legal
para dar segurança jurídica e a todos os participantes desse processo, desse programa que é o Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, Celita Fernandes, também representante da Caixa Econômica Federal, explicou que algumas linhas do Minha Casa Minha Vida já aceitam terrenos de posse da Prefeitura, desde que sejam regularizados até o fim da obra. O que aconteceu de diferente nesse Sub-50, né? Até o ano passado, essas propostas eram contratadas e os municípios assinavam uma condição de suspensiva, ou seja, eles tinham que apresentar a documentação posteriormente. A gente tem esse prazo da suspensiva das seleções de 2024, vencendo agora na sexta-feira. E nessa região que eu descrevi, BH, Divinópolis e Montes Claros, a gente recebeu 46 propostas, 46 contratos, que totalizam 1.407 unidades. E ainda não temos a apresentação de quatro municípios. Desses 46, 4 ainda não apresentaram a documentação para a gente retirar a cláusula suspensiva. E isso vai fazer com que os municípios, eventualmente, possam perder esses recursos e essas habitações. Além de elogiar o Minha Casa Minha Vida, o presidente da comissão, deputado Leleco Pimentel, anunciou outros programas habitacionais que o governo federal deve lançar em breve. Nós temos a alegria do presidente Lula ter determinado a recriação do programa Minha Casa Minha Vida. Além do Sub-50, que é a contratação com mais de 340 municípios de Minas, cerca de 350, está lançado também o edital do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, que é no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidade, e também do PNHU, que é o Programa Nacional de Habitação Urbana.